Om Shanti. Bienvenido, bienvenida al fin de junio. Ya se terminó el mes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya estamos comenzando otro semestre y bueno, hay que ver cómo podemos trabajar bien, cómo trabajemos mejor. Es tal vez un momento, un día de verificación personal, de cómo me fue en ese primer semestre, qué pasó, qué sucedió. Que não sucedeu o que deveria haver sucedido, que coisas ocorreram que não deveriam haver sucedido. Então, é um momento aí de trabalhar internamente e ver como podemos, pues, melhorar como Brahmins. Hoje Baba dá uma mole interessante, é casi uma mole de botânica, botânica espiritual. Yeah. Pero eu também la veo sobre a perspectiva, bajo a perspectiva de poderes e virtudes, qualidades. Baba, de hecho, em uma mole recente hablaba de dar el regalo de poderes e regalo de virtudes. Então, vamos escuchar a mole e depois comentaremos sobre esto. Essa é uma mole de revisão, já deves haber escuchado em tu centro. Dulces hijos, el Padre vino para tornar a ustedes em flores fragantes e puras com este conhecimento. Ustedes ni deveriam tornar-se uma espina, ni deveriam trazer espinas a este grupo. É um tema que Baba vai tocar mais de uma vez. E Baba incluso vai falar de uma história, e comentamos sobre a história quando chega o momento. ¿Cuál es la señal de los hijos que se empeñan para permanecer en la peregrinación del recuerdo? Entonces, como sé yo, los hijos que se empeñan en permanecer en el recuerdo permanecen muy felices. Em seus intelectos queda que agora estão por regressar ao hogar e depois irão ao jardim de flores fragantes. Eles se tornam fragantes e também fazem a los outros o mesmo, através de permanecer em la peregrinação del recuerdo. Om Shanti. El dueño del jardín está sentado aqui e el jardinero está aqui e os três flores também estão acá. Então, normalmente, Baba não usa esse título para si mesmo de jardineiro. Então, sim, nesse caso, Baba está referindo-se ao dono do jardim, Shiv Baba. Jardineiro, então seria Brahma Baba. E nós outros, as flores. Este é algo novo. Se uma pessoa nova, ou seja, alguém que não tomou conhecimento, escuchara isto, se quedaria pensando sobre que estamos falando, porque, claro, é uma sola pessoa que essa pessoa veria, Brahma Baba. Então não entenderia como pode ser jardineiro e dono do jardim ao mesmo tempo. Que é esta coisa de dono do jardim? Flores, não são flores. Eles nunca escutaram tales coisas em las escrituras. Hijos, ustedes agora sabem e também recuerdan el dueño del jardín e outro título que aparentemente nada que ver, e el barquero. Ele agora vino aqui para poder levá-los, não cruzá-los ao outro lado. El Padre disse: permanezcan en la peregrinación del recuerdo, verifiquem-se. Então, o que hay que verificar? Quanto já fuimos, ou seja, um barco, né? Então, pense em um barco. Então, quanto já fuimos e em que proporção já chegamos, ou vocês chegaram, a seu estado satopradana, totalmente puro. Então, na parte da frase, Baba habla em nós outros. Então, claro, Shiv Baba está yendo con nosotros en este viaje, ¿sí? Pero en la segunda parte de la frase, Baba habla ustedes, porque Shiv Baba não tem que alcançar el estado Satopradhan, totalmente puro. Mientras más su estado se convierta en Satopradhan, totalmente puro, más serán conscientes de que ahora están por regresar al hogar. Baba pergunta de nuevo, ¿hasta qué punto llegaron? Todo depende de su peregrinación del recuerdo. Sua felicidade também continuará a permanecer alta. Mientras mais se empenhem, mais grande será a felicidade que experimentarão. Durante os dias de seu exame, os estudantes entendem com que notas vão a passar. Aqui passa o mesmo. Cada um de vocês, hijos, sabe quão fragantes se han vuelto, quão fragantes han
están haciendo a otros. Se recuerda que esta es una jungla de espinas, aquel es un jardín de flores. La traducción aquí es espina, pero no es una espina como de la rosa tanto, sino son esos palitos, ¿no? Aquí en Colombia se dice chamizos ahí, ¿ya? Y si uno ve esos chamizos, tienen flores, ¿no? En algún momento aparecen flores en ellos. Se vas, quando vais a Monte Abu, observas, e há muito disso por allá, especialmente subindo a montanha. Os muçulmanes também falam do jardim de Allah. Eles creem que há um jardim allá e quem quer que vá allá recebe uma flor de Deus. Não é uma visão que um irmão tuvo ao começo da Yagya, não, que recebeu uma flor, um irmão muçulmano que estava em Karachi, em Paquistão, então recebeu essa flor de Deus. Deus satisfaz os desejos de sua mente. Não é que corra na flor e entregue, sino que ele dá uma visão de lo que quer que esteja no intelecto de alguém. Nada aqui se basa em visões. No caminho da devoção, eles incluso cortariam suas gargantas para ter uma visão. Ou seja, tal é o impacto, não? Em catolicismo seria mais milagros, certo? Aqui Baba menciona então uma figura histórica da Índia, Mira. Não, foi uma reina, mas era uma reina que estava dedicada a Krishna. Então é uma história um pouco trágica, pero bonita a sua maneira, mostrando a dedicação a Deus. Mira tuvo uma visão, assim que há tanto respeito por ela. Esse é o caminho da adoração. A devoção tem que seguir por meio ciclo. Não há nada deste conhecimento em aquele momento. Há muitíssimo respeito hacia os Vedas. Eles dizem que os Vedas, escrituras da Índia, são sua vida. Vocês agora entendem que todos os Vedas e escrituras são para o caminho da devoção. Há tanta expansão da adoração. Aquele árbol é imenso. Este conhecimento é a semilha. Vocês agora se estão volvendo puros e limpios através deste conhecimento. Vocês se estão tornando fragantes. Este é seu jardim. Nadie aqui seria chamado uma espina, porque nadie aqui cai em el vício. Pero ojo que mais adelante vamos falar outra coisa. Assim que se diria que não há nem sequer uma espina em este jardim. Las espinas, ellas están allá en la edad de hierro. Ahora esta es la edad de la confluencia Purushottam, que aqui se traduce como la más auspiciosa. Como poderia haver espinas aqui? Se há alguma espina sentada aqui, se está trazendo dano, não, pérdida a si mesmos, porque esta é a corte de Indra. Não? Então, a história, a corte de Indra, iam os ángeles, Pari, não? Pari significa ángel, eram mulheres muito bonitas, com alas, e bailavam, e tudo isso. Já? E uma delas levou a uma pessoa, um ser humano, que provavelmente queria conhecer allá, e, bueno, Indra se deu conta por el olor, mal olor, ou era um demônio, e, pum, los converteu em pedra. Essa é toda a história. Aqui Baba resume. Los ángeles deste conhecimento estão sentados aqui. São ángeles que bailam a dança deste conhecimento. Los nombres de los ángeles principales são mencionados e são nombres de joyas. Então são recordados como as 9 joyas. Sin embargo, nadie sabe quienes foram. El Padre simplesmente disse: recuerden-me a mim. E vocês agora têm esta compreensão em seus intelectos. Vocês também têm seus intelectos, que outra coisa, o ciclo de 84 nascimentos. Em las escrituras, eles mencionaram 84 nascimentos, pero 84 Lacon, ou seja, 84 multiplicado por 100.000, que dá 8,4 milhões de nascimentos. Porque eles dizem que a alma vai passando de espécie em espécie, e realmente há um número não tão lejos de 8,4 milhões de espécies no mundo, assim que os hindúes se acercaram bastante a lo real. El padre les explicó, hijos, más dulces, amados, largo tempo perdidos e agora encontrados, que vocês tomaram 84 nascimentos. Agora tornem-se Satopradhan desde Tamopradhan, totalmente impuros. E é tão fácil. Deus les habla, hijos, constantemente, recuerden-me a mim solamente. Hijos, para que ustedes se vuelvan flores fragantes, considérense almas y recuerden al Padre.
não se tornem espinas. Aqui todos são flores muito dulces, não são espinas. Pero sim, tormentas de Maia vendrão, vamos falar de Maia em várias formas hoje. Maia é tão forte que muito rapidamente los pode atrapar. Então, les tocaria arrepentir-se por lo que hicieron. Todo lo que ganaram então seria perdido. Este é um jardim. Em um jardim há flores muito buenas. Em este jardim também, alguns estão volvendo flores de first class, primeira classe. Igual que as flores muito buenas do jardim Mughal, que queda em Delhi, todos vão a vê-los aí. São, parece que são vários jardins aí em Delhi. E nadie vai vir aqui a ver a vocês, porque vão a venir para mostrar as caras a vocês, espinas. Então, Babarriba falou que não havia nenhuma espina, pero agora se está falando, não? Como era uma conversação informal, não é impossível que Baba estivesse falando a grupos diferentes e havia um grupo que provavelmente Baba eram grupos novos, pessoas novas que todavia estavam melhorando e transformando-se. Baba ahora passa a religião Sikh. O sikhismo foi criado por el Guru Nanak, que era lavandeiro de profissão. Então você recuerda que Deus lava as roupas sucias. Baba solia, Brahma Baba, um pedacito da história de Brahma Baba. Solia memorizar as escrituras Sikh, também solia recitar as escrituras de forma contínua, não? É um sistema da Índia onde começam a ler as escrituras e não param, não se detêm durante um certo período. Desde a idade dos 8 anos, ele passou por esse um turbante em la cabeça e se quedava em um templo Sikh, um Gurudwara, não? Gurudwara significa a porta del Guru. E ele solia estar completamente a cargo de cuidar del templo. Vamos ver se Didi Mohin explica um pouco essa história. Há várias histórias sobre Brahma Baba, mas você sabe que em algum momento o papá dele deixou o corpo, então não é impossível que ele haya ido ao templo Sikh. Existe gente dizia que na casa de Brahma Baba havia uma escritura Sikh. No, los Sindhis, o pueblo original de Brahma, eles estão entre hindus e muçulmanes. E os Sikhs também estão entre hindus e muçulmanes. Assim que há uma conexão muito grande entre Sindhs e Sikh. Pero claro, usar um turbante a los 8 anos é difícil. Os que viajamos a la Índia já vimos. Os niños Sikh não são turbantes, um pañuelo, porque não há muito pelo. Então se põe um pañuelo e se atan aí o pañuelo em la cabeça. E não é impossível que Brahma Baba se haya refugiado, haya sido recorrido allá a esse templo de alguma maneira, depois que seu papá deixou o corpo. E isso, de hecho, todavía funciona. Alguém pode ir a um templo de la Índia, os templos hindus, os templos sikhs, por lo menos, e pedir refúgio, e eles te dão refúgio. Pero deves fazer algo a cambio. Então, aqui também cuidar, não? Provavelmente ele dava uma limpiadita ou algo assim. Pero es un pedacito de la vida de Brahma. Interessante, não? Vocês agora compreendem o sentido de lavar a roupa sucia. Toda a alabança pertence a solamente Baba. E o padre agora se senta aqui e les explica, hijos, les cuenta, hijos, para que traigan acá muito buenas flores. Aqueles que traem muito buenas flores, não? Baba, os coordenadores que levam almas a Madhuban, seriam considerados que são buenas flores. Todos vocês dizem que vocês se tornarão Shri Lakshmi ou Narayan. Não, eu perguntava quem quer ser e todos levantavam a mão. Por lo tanto, isso significa que são rosas. La mejor de las flores, así que el padre habla, un dicho hindú, acha que tengas una rosa en tu boca. Entonces, que eso se vuelva verdad. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Esfuércense ahora para volverse una rosa constante, que a veces nos volvemos espinas, a veces rosas, ¿no? Entonces vamos flutuando mientras no alcanzamos nuestro estado de perfección. Há muitos erros. O sea, muitos residentes del paraíso estão sendo criados. Há rei, reina e residentes allá. Lo que não há allá es, não há consejeros, ministros. Palavra em hindi ou persa, de hecho, é vizir. Em la Idade de Ouro, porque os reis têm poder. Não necessitam buscar conselho de um consejero.
Pelo contrário, el consejero se consideraría más importante que el rey. Allá los dioses y las diosas no necesitan tomar consejo. Los consejeros existen cuando las personas se han vuelto impuras, lo que solo se aplica a Bharat. No hay ninguna otra tierra donde los reyes se inclinen a reyes, ¿no? Porque incluso en los templos ellos muestran Narayan, otros con corona, ¿ya? Entonces, claro, un rey llegaría a ese Dios y se inclinaría un rey ante un rey. Se muestra aqui que aqueles del caminho del conhecimento são dignos de ser adorados, aqueles del caminho de la ignorância são adoradores. Aqueles que são doblemente coronados, da Idade de Ouro, não a corona física del reino, pero também a corona de la pureza, esse halo que rodeia. E estes aqui são com uma sola corona, os reis de hoje. Nenhuma outra terra é tão pura como foi Bharat, na Índia. Solia ser o paraíso, paradise, babusou em inglês. El paraíso, Swarga, em hindi. Ustedes estão estudando para ir allá, ustedes agora têm que volver-se flores. E o dueño del jardim chegou. Então, antes era Brahma que jardineiro, agora Baba disse, os jardineros também estão aqui. E os jardineiros têm números distintos. Então, Brahma era jardineiro número 1, depois os demais, 2, 3, tu, jardineiro 4, sim? Ustedes, hijos, também entendem que este é um jardim no qual não pode haver nenhuma espina. Las espinas les causam tristeza. El Padre não lhe causaria tristeza a nadie, ele é o que quita a tristeza, é o donador de felicidade. Baba es tan dulce. Ustedes, hijos, têm amor hacia el Padre, e el Padre também tem amor por ustedes, hijos, certo? Sim? Em hindi, a expressão é ¿ah? ¿Ah? Isso é. Este es un estudio y el padre dice, yo les enseño de una manera práctica. Él, Brahma, también está estudiando. Estude, depois ensine a outros de forma que eles também podem cambiar de espinas a flores. Hijos, porque ustedes se tornaram grandes donadores em esta época, Bharat se recuerda como la gran donadora. Ustedes donam as joias indestrutíveis deste conhecimento. Baba ha explicado, almas, que ustedes são Rup Basant. Rup, yoga, personificação do recuerdo. Basant é o que dá o conhecimento. E Baba também é Rup Basant. É um título que em algumas mules Baba diz que ele não é, em outras diz que é. Ou seja, ele tem todo esse conhecimento. E o Padre Supremo, o alma suprema, é o oceano de conhecimento, é a autoridade. E é porque o único Padre é o oceano de conhecimento que se diz: se convertieras todos os oceanos em tinta, não todo o conhecimento poderia ser escrito. Normalmente a frase é: se convertieras o oceano em tinta, os árboles em plumas e a terra em papel, aún assim não seria capaz de escrever todo o conhecimento. Também se recuerda a liberação e a vida em um segundo. Vocês não têm nenhuma escritura. Quando a gente vai escutar um pandit falar, não, um estudioso das escrituras, creem que ele é uma autoridade muito iluminada. Ele haveria aprendido todos os Vedas e escrituras de memória. Assim que esses sanskars los lleva. E aí empieza a estudar as escrituras a uma idade jovem. Ustedes não levam os sanskars com ustedes. Ustedes lo que se llevan es el resultado de su estudio. Entonces, algunas moles Baba dicen que sí levamos los sanskars. El sentido es que los sanskars que levamos es el dharma final, las virtudes, las cualidades. Pero el estudio en sí no. Quando seu estudo chega a um final, os resultados serão anunciados e já casi, será? E vocês reivindicarão seu status, sua posição. Vocês não vão tomar esse conhecimento, não vão levá-lo com vocês, para que allá, na Idade de Ouro, puderam relatar a alguém. Aqui este é seu estudo. Vocês recebem sua recompensa no mundo novo. O padre lhes explicou, hijos, que Maya não é menos poderosa, não? Porque ele dizia que ele é o Todo-Poderoso, pero agora está recordando-nos de Maya. Ela não é menos poderosa. Maya tem que poder, tem o poder de levá-los à degradação, por lo tanto, vocês não la lavariam. Ela é poderosa para causar tristeza, certo? O Padre é poderoso em dar felicidade, por isso é alabado.
Este drama está predestinado. Ustedes experimentam felicidade e, además, experimentam tristeza. Deveriam compreender quem se vuelve victorioso, quem é derrotado. El padre viene em Bharat e seu cumpleaños é celebrado em Bharat. Nadie sabe quando Shiv Baba vino, que isso quando vino. Todo nombre y traza de eso ha sido perdido. El nombre de Shri Krishna, el Hijo, fue insertado, ¿no?, en la escritura del Gita. De hecho, la alabanza del Padre amado es diferente de la alabanza de Shri Krishna. Aqueles incorpóreos, estes corporal, Shri Krishna es alabado como sendo lleno de todas as virtudes. Ustedes não alabariam a Shiv Baba de la mesma maneira. Alguém que tem virtudes ou qualidades também vai ter defeitos. É por isso que a alabanza del Padre é distinta da alabanza de outras pessoas. O Padre é chamado la imagen inmortal. Então, Baba dijo que certas alabanzas são diferentes, pero com a imagem imortal, Baba disse, nós também somos imagens imortais. As almas não podem experimentar a morte. Este es el trono del alma inmortal. Y nuestro Baba es la imagen inmortal. El cuerpo es el que muere. La imagen inmortal se invoca a venir aquí. Baba habla del sistema de la India, donde se invoca, digamos, el alma, el espíritu que partiu. Aqui entre em um sacerdote, se lhe dá comida, se lhe põe joias e coisas assim. Não se lhe invoca em la Idade de Ouro, porque há felicidade e solo felicidade allá. É por isso que se recuerda que todos recuerdan a Dios en las épocas de la tristeza, pero nadie lo recuerda durante la época de la felicidad. Ahora hay tanta tristeza en el reino de Ravan y el Padre los está convirtiendo en amos del paraíso. Y ya nadie rogará por medio ciclo. Um padre físico decora a su hijo, dándole la herencia y se jubila, sistema de la India. Ele entrega a todos seus hijos e disse: Agora vamos a ir a la satsanga, al ashram, para viver com o guru. Pero sigue mandando-nos algo para comer, não? Esse é o sistema. Creo que todavía sigue na Índia, nas famílias mais tradicionais. Não havia pensão. Era como se hacía. Pero esse Baba, não, Shiv Baba, perdão, não diria isto. Não, ele disse: Mas dulces hijos, eu les darei a soberania do mundo e depois me jubilarei. Isso não é literal, não? Simplesmente ele vai e queda em el mundo das almas, pero por quanto tempo? Piénsalo, ahorita ele vai dizer por quanto. Eu não vou a decir-lhes: mandem-me algo para comer. Los hijos físicos sí es el deber de ellos cuidar de sus padres físicos, porque ¿de dónde más van a lograr algo para comer? Este padre disse, Shibaba, eu sou el servidor altruista e nenhum ser humano pode ser altruista. Por quê? Porque nadie pode ser altruista, Baba é muito pragmático. Moririam de hambre, porque de onde vai conseguir dinheiro para comprar algo, comida e tal. Eu não vou morrer de hambre, Shibaba. Eu estou mais allá de experimentar o fruto de qualquer coisa. Les dou hijos soberania sobre o mundo, depois vou a descansar. De novo, Shibaba não descansa, é simplesmente uma metáfora, uma analogia para que uno entenda o que passa com Shibaba. Termina o ciclo e Shibaba desaparece do mapa. Pero por quanto tempo? Mi papel chega a um final, pero depois empieza de novo quando? En el camino de la devoción. Então, o papel de Shibaba volta a começar dando visiones, que é algo que Baba mencionava antes. Esse drama é predestinado e o padre se senta aqui e explica a ustedes sus secretos del drama. De hecho, os papeles de ustedes são os mais largos, ¿sí? Sienten que é o mais largo aí. Por lo tanto, ustedes deveriam receber um prêmio, ¿sí? Mientras eu estou descansando, ustedes se tornam os amos del Brahman, del mundo de las almas, e também os amos del mundo, em la Edad de Ouro e Plata. Os nomes de ustedes se volvem grandiosos. Só ustedes conhecem os secretos deste drama, e volve ao tema de botânica espiritual, ustedes são flores deste conhecimento. Ni siquiera una persona en el mundo de afuera es así. Hay la diferencia entre día y noche. Ellos están en la noche, ustedes están yendo al día. Hoy en día, ellos tienen cerimônias de plantação de árbol, não? De reforestação. Deus agora está plantando o retoño del árbol humano.
Miren la maravilla que el Padre realiza. Cambia seres humanos a deidades, mendigos a príncipes. Ustedes agora vieram a ser uma ganga aí, com um negócio, um acordo com o Padre ilimitado. Ustedes dizem, Baba, cambia-me de mendigo a príncipe. E Shiv Baba habla, ah, este aqui é um cliente muito bueno. Ustedes lo llaman el que quita la tristeza y el donador de felicidad, y no hay una donación como esta. Ele es el donador de felicidad, y el Padre habla, yo también les doy felicidad en el camino de la devoción. Las visiones están fijas en el drama. El padre ahora se sienta aquí y explica todo lo que hace. A medida que ustedes progresen más, seguirá explicando más. Al final, ustedes llegarán a su estado karmatit, uno a uno. Sí. Unos antes y otros después. Aunque todo eso esté fijo en el drama, o sea, los números ya están fijos en el drama. Cuando yo llegue, ya está fijo, ya. Aún así, ¿qué pasa, Baba? Todavia, se lhes inspira para que se empenhem. E qual é o empenho que temos que fazer? Recuerdem al Padre. Verdadeiramente, há que haver a guerra del Mahabharata, a terceira guerra mundial. Todos vão a morir, e aí só vocês, o povo de Bharat, quedarão aqui e governarão o mundo. O Padre ora vino a ensinar-lhes. Solo eles é o oceano de conhecimento. Esta é uma obra. Não deveria haver confusão sobre isto. Maya va a traer tormentas. Y el Padre explica, no las teman. Muitos pensamentos sucios vão a venir, e isso também passa quando vocês são adoptados por Baba. O sea, por el mero hecho de tornar-se um Brahmin, isso vai passar. Então, Baba aclara. Mientras não são adoptados, Maya não batalha contra vocês tanto. Assim que valeu a pena ser Brahmin? Claro que valeu, apesar de que Maya começou a estar ativa depois que entramos ao conhecimento de Baba. As tormentas vêm depois que vocês são adoptados. É por isso que o padre disse, sean, aqui essa frase está assim, eu la vou a ler assim, já? Pero en el contexto de la mole hay algo aí que falta, já. Sean cuidadosos sobre quem adoptou a ustedes. Se alguém é débil, acabaria como um residente de reino. Então, isso aqui pode ser várias coisas. Uma delas é eu recordar constantemente quem me adotou, que foi Baba. Então, isso evitaria que eu me debilite, me evitaria que eu seja residente del reino. Há outras possibilidades também. É bueno reivindicar uma posição de la realeza, de lo contrario, les tocaria volver-se lo mais bajito, criadas, servientes. Los reinos de la dinastía del Sol y de la dinastía de la Luna ahora están siendo establecidos. Achá, bueno. A ustedes, los hijos más dulces, amados, largo tiempo perdidos y ahora encontrados. Amor, recuerdos y buenos días de la madre y padre baptado. El Padre Espiritual les dice Namaste, hijos espirituales. Y, a ver, ¿qué dicen allá? Bueno, estos hijos dicen Namaste al Padre Espiritual. Os dois pontos que são como a essência da mole, resumem, não? Tornem-se Ru e Basante. Donem as joias imperecederas, indestrutíveis deste conhecimento e assim tornem-se um grande donador. Ensina a outros seu estúdio. Não temam nem se confundam sobre nada. Cuidem-se e perguntem-se que tipo de flor são. Verifiquem que não haja nenhum mal olor aí em vocês. Sí, son puntos que son sacados de la mole y el hermano que la saca trata de como contextualizar un poquito. Que te vuelvas la bendición, la personificación de poder y acaba con la montaña de la edad de hierro de debilidades a través de la determinación. Então, aqui Baba dá uma lista de problemas acá, descorazonar-se, quedar bajo la influencia de algum sanskar ou situação adversa, ser atraído por qualquer pessoa ou conforto material. Acabem com isso para sempre com determinação. Acabem com o quê? Acabem com a montanha de la edad de hierro de todas as debilidades, ou seja, vuelvam-se vitoriosos sobre essas coisas. La victoria es la guirnalda en tu cuello.
Tengan esta consciência e assim vuelvan-se uma personificação constante de poder. Este é o retorno de amor de parte de ustedes. Assim como Sakar Baba les mostrou esto, tornando-se um pilar, como uma torre, não? Com este estado. Asimismo, devem seguir o Padre de la misma maneira e tornar-se um pilar de todas as virtudes, todas as qualidades. Então, ser uma personificação de poder e aí tornar-se nas virtudes. E o slogan, a estrutura que existe, incluso o som esse e tal, é para o serviço, não para vocês volver-se el que ama descanso e conforto. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Bueno, el punto de hoy es el último punto de esa serie. Entonces, practiquen estar en el estado de la conciencia de alma, sean introvertidos. Es un punto fuerte. Cuando una bomba atómica explota en alguna parte, su radiación se esparce por todos lados, sobre todos. Aquí es una bomba atómica y esta es una bomba átmica. Atma es alma, ¿no? Entonces, aquí la Moli dice una bomba de la conciencia de alma. Su influencia atraerá muchas almas y el número de personas viniendo aumentará fácilmente. Por lo tanto, aumenten la práctica de la conciencia de alma en el grupo. Torne-se una personificación de la conciencia y la atmósfera se volverá poderosa. Un shanti, un shanti, un shanti. Entonces, vamos a hacer ahí un minuto para concentrar la mole y ahí hablamos un poco sobre poderes y virtudes. Vamos a hablar al final. Sean personificación de poder y nos tornaremos pilares de todas las virtudes. Entonces, poder, después, virtud o cualidad. Virtud a veces tiene un contexto un poco moralista, ¿no? Y hay cosas como buena organización, que de pronto no es una virtud, pero es una buena cualidad. También se podría decir tributos, atributos. Como quiera que sea, Baba se refere al Dharma. Como se construye esse Dharma que vamos a tener en la Edad de Oro y Plata. Então, miremos al mundo. Ya, o sea, por ejemplo, usted debe conocer mucha gente con muchas virtudes. Digamos una persona muy honesta o una persona muy tolerante. ¿Cómo consiguió eso? Entonces, si tú miras la historia, por lo general, una persona honesta ha tenido padres honestos, padres que recompensavam a honestidade, que hablavam negativamente da desonestidade. Pessoas tolerantes é algo parecido. Já, ou seja, é um processo de criança e pode demorar décadas e décadas para que realmente a honestidade se torne parte do ser. Como hacemos isso, então, durante a idade da confluência, que já muitos já nossos padres, pois já não estamos vivendo com eles, incluso nada. Baba é nosso padre e madre, assim que ele também nos cria. Então, Baba nos cria, Baba nos dá uma família. Por isso é importante ir ao centro, por isso é importante estar com outros Brahmanes. No mundo lógico, estamos com nossas contas kármicas, sempre será assim. Pero no mundo da idade da confluência, aunque também há contas kármicas, realmente o que estamos fazendo é pulindo-nos el uno al outro. Estamos ensinando-nos los unos a los outros as qualidades espirituais. Já, e assim vamos vendo. O sea, se a alguém lhe gusta chismosear, por exemplo. Então, eu vou vendo com o tempo as consequências desse chisme, como era mentira, como não era verdadeiro, como essa pessoa falou coisas que não tinham sentido, meu coração quedou negativo hacia a outra pessoa. Pode demorar anos, mas em algum momento as pessoas que falam de chismes, falam coisas que não são, se quedam solas, se quedam aisladas. Eu já levo mais de 4 décadas e he visto isso com muita, muita gente. Hum. Lo mesmo passa com qualquer qualidade negativa ou positiva. É como que entre dentro da família Brahmi nos vamos polindo e naturalmente vamos vendo o Dharma sendo.
assimilado, o sea, a virtude sendo natural. Passa a ser natural ser honesto, passa a ser natural não inventar coisas, passa a ser natural ser lo que uno es. Pero todo isso tem que partir de um princípio de poder. ¿Por quê? Porque é muito fácil usar qualidades de la idade de hierro, porque são os sanskars mais recentes. Gente tem algumas classes sobre o 83º nascimento. E é muito fácil, extremamente fácil eu deixar-me levar por los sanskars del 83º nascimento, el que tinha eu antes de tornar-me um Brahmin. Então eu tenho que ser cuidadoso sobre isso, cuidadosa. Por isso, as mules diárias são outra fonte de polir, de refinar. Me vão dizendo que comportamentos estão equivocados em mim, que comportamentos estão corretos. Vá reforçando o correto e vá tratando de conscientizar-me do negativo para que algum dia eu o abandone e já não o use mais. Ahm, pero, de novo, os poderes são necessários porque essas duas formas podem também causar um pouco de dolor em um, especialmente se eu não sigo isso completamente. Se alguém não sabe mais o que fazer e não logra controlar sua imaginação sobre outros e vive contando histórias, 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 eu he conhecido almas assim. Então, claro, essa alma se vai sentir mal, vai sentir mal al estar rodeado de pessoas que não fazem isso, pessoas que não la escutam mais sobre os chismes que habla. O, o entonces va a sentirse mal quando Baba habla en la mole sobre ese tema específico. Entonces, tercer punto es el poder. O sea, yo asimilo poderes a través de la conexión con Baba. Poderes es algo mucho más interno que externo. De hecho, Didi Niembla solía decir, poder dentro, virtud fuera. O sea, el poder se convierte en una virtud cuando pasa a la acción. O sea, digamos, el poder de afrontar, que es el más duro, más fuerte, coraje, ¿no? Em la prática não é que eu vou afrontar fisicamente, já hemos hecho isso, pero isso não é realmente, não estou usando esse poder. Se uso esse poder de afrontar, e hemos visto Dades e Didis usar isso, essa alma com muita tranquilidade pode falar como devem ser as coisas, e os demais seguem. Então, o poder eu vou tomando de Baba, vou tomando del Ser Supremo. La mole me vai ensinando como aplicar esse poder em la prática, quando uso este poder e não outro, quando, por exemplo, sou tolerante e quando devo afrontar as coisas. E os demais ao redor mío também vão mostrando se eu estou usando o poder de forma correta ou incorreta. E assim eu posso ir corrigindo. Então, através do poder, eu vou fortalecendo mi dharma, vou fortalecendo minhas qualidades personais e vou tornando-me virtuoso. Assim que, por exemplo, se escutas em la mole ser dulce, eh, se escutas em la mole sobre ser tolerante, ser paciente, honesto, pensa, quais são os poderes que me vão levar a isso? Que poderes tenho que desenvolver para que essas qualidades apareçam em mim? Ok? Bueno, entonces a ti, que eres una flor muy, muy especial, que estés muy, muy bien. Entonces vamos a hacer un minuto y terminamos. Mañana, feliz mes de julio, feliz segundo semestre. Om Shanti.